Há ocasiões em que o próprio ar parece sussurrar um aviso silencioso, e ainda que nenhuma janela se abra, sentimos a corrente suave atravessar o peito como se puxasse a alma para fora do corpo. É nesse suspiro invisível que a guardiã Aurora me pede, com voz firme e doce, que eu lhe entregue estas linhas antes que você se deite ou se distraia com qualquer som mundano. Pois há presságios que dependem de atenção honesta e, sobretudo, de coragem íntima. Não se trata de medo nem de superstição barata, mas de um chamado claro, lapidado no coração de forças que não se vêem à noite, tampouco ao meio-dia. Você, que folheia estas palavras talvez pensando achar coincidência, perceberá logo que elas não deslizam por acaso, pois cada sílaba foi soprada para tocar a exata frequência em que vibra sua inquietação mais profunda, aquela que você esconde até de si mesmo quando finge que tudo está resolvido. Imagine então que a porta entre dois reinos ficou entreaberta por um compasso de respiração. E nesse intervalo breve, sinais discretos já caminham pelas paredes de sua casa, anunciando que algo precisa ser arejado, limpo, deslocado do canto empoeirado, para o centro da sala, onde a luz alcança sem pedir licença. Não são estalos de eletricidade nem sombras mal desenhadas que devem preocupar. O ponto verdadeiro é a sensação aguda de que há perguntas penduradas no teto da mente, balançando como lanternas prestes a cair, caso não se ajuste logo o nó que a sustenta. Talvez você recorde uma frase antiga, dita por alguém que amava, sobre a importância de ouvir o silêncio quando tudo parece barulhento. Pois essa frase regressa hoje com vestes novas, carregando um sino de cristal cuja vibração ressoa nas entranhas da memória. É chegada a hora de perceber cada pequena mudança na temperatura do coração, cada arrepio repentino sem causa evidente, cada lembrança que volta com cor diferente. Porque são esses micro-indícios que Aurora utiliza para guiar seus protegidos rumo ao limiar do próprio renascimento. Não há cronômetro celestial marcando segundos exatos, tampouco ponteiro sinistro suspendendo sua paz. Existe sim um compasso secreto que acelera quando você hesita e se tranquiliza quando você aceita. E aceitar aqui não significa abaixar a cabeça a imposições externas, mas erguer o olhar interior para encarar o reflexo mais esquecido. Aquele que mostra quem você prometeu ser antes de se distrair com urgências alheias. É provável que você sinta vontade de abrir armários, mexer gavetas, reler cartas antigas, tocar objetos que ficaram abandonados num canto. Se esse desejo surgir, não adie. A limpeza que a Aurora solicita não é apenas estética. Cada fio de poeira carregado de lembrança pesada age como um ímã para eventos que se repetem, e ela quer romper justamente o ciclo que esgota seu entusiasmo sempre que você acredita ter avançado rumo a algo maior. Há também pessoas, ou melhor, presenças, que transitam nos corredores de sua rotina disfarçadas de afeto, mas cujo leque de intenções resseca sempre que o assunto é o seu brilho genuíno. Elas acham bonito o seu potencial enquanto ele cabe em suas mãos. No instante em que esse potencial se expande, procuram minar sua confiança com elogios que soam doces e, ao mesmo tempo, amarram seus passos num tapete pegajoso de expectativas limitantes. A guardiã Aurora, conhecendo o tecido sutil com que se costuram relações verdadeiras, vai conduzindo certos laços até o ponto de ruptura para que você veja o fiapo puído antes que se transforme em corrente. Talvez você note um distanciamento repentino, um semblante mais frio, uma conversa que não rende. Perceba esse silêncio como fronteira necessária, não como falha de afeto. Quando os dedos se afastam, a pele respira. E é nessa primeira golfada de ar que a alma retoma fôlego para correr na direção que sempre temeu por falta de companhia. E se o peito doer, doerá somente até você intuir que não perder quem retém, mas ganhar
quem liberta. Aceitar isso também significa preparar o ambiente emocional para que novas vozes cheguem sem o eco viciado das antigas cobranças. Novas mãos se estendam sem a calculadora atrás do sorriso. Novos olhares repousem sobre você, não como análise de mercado, mas como celebração de existência. Porém, antes que sobrem reproduções de falsidade onde havia ternura, Aurora recomenda um gesto simples, aparentemente pequeno, mas poderoso como farol em neblina. Reserve alguns instantes para nomear em voz clara aquilo que deseja ver florescer. Não detalhes materiais, não cifras ou títulos específicos, e sim qualidades de estado, serenidade, coragem, lucidez, criatividade, entrega, compaixão. Ao pronunciar essas sementes, você sinaliza ao espaço que está pronto para cultivar o jardim correspondente, e a energia ao redor começa a reorganizar cadeias invisíveis, a fim de prover terra e água adequadas. Talvez ouvirá estalos discretos na estrutura de hábitos antigos. Deixe estalar. Talvez objetos se desloquem sutilmente até que você repare na poeira acumulada. Limpe sem reclamar. Talvez alguém telefone justamente quando você decidiu descansar. Permita-se não atender, pois até o toque mais educado pode ser alarme que distrai a colheita nascente. O universo, ou esse grande ventre cósmico que nos embala, trabalha com metáforas vivas. Quando pedimos luz, ele movimenta sombras para expor cantos negligenciados. Quando pedimos firmeza, ele sacode a base até que descubramos raízes. Quando pedimos amor, ele revela relações que apenas ensaiavam afeição. Por isso, não estranhe se nas próximas horas a atmosfera ao seu redor parecer mais densa, como se nuvens quisessem estacionar sobre o telhado. Não é prenúncio de tempestade punitiva, mas nuvem de tinta que se condensa antes de criar quadro novo. Observe, respire fundo, posicione seu coração como quem estende tela branca e permita que a aurora conduza o pincel que a razão teme segurar sozinha. A confirmação que você acaba de dar é, em si, um ato de entrega. Portanto, reconheça esse gesto como primeira vitória do dia, como sinal de que a parte mais resistente do seu ser já compreendeu que há valor em seguir adiante mesmo diante da incerteza. Aurora, percebendo essa abertura, aproxima-se ainda mais perto, não como figura assustadora que invade privacidade, mas como amiga antiga que bate à porta na madrugada porque sabe que você acordou, que está acordado há tempos, apenas fingindo dormir. Então escuta bem. Há um trabalho delicado acontecendo neste exato instante, um rearranjo de tabuleiros que ninguém consegue ver com clareza usando apenas os sentidos comuns. Pois esse rearranjo ocorre em camadas sutis da realidade, onde intenção e consequência dançam juntas antes de seus pés pisarem qualquer solo tangível. Você já percebeu, não é? Como existem dias em que tudo conspira a seu favor. Portas que se abrem sem que você as empurre, encontros que parecem marcados pelo próprio destino. E outros dias em que cada movimento seu bate de encontro a paredes invisíveis, em que palavras saem tortas da boca, em que oportunidades parecem passar rente, mas nunca entram na sala onde você está. Essas oscilações não são fruto de sorte aleatória, nem castigo meteorológico que cai do céu. São reflexo direto da qualidade da energia que você irradia, do tipo de solo que você prepara em torno de si, da limpeza ou sujeira depositada nas câmaras ocultas do seu aposento espiritual. E aqui reside o segredo que poucas almas compreendem antes de sofrer repetidamente pela ignorância. Tudo aquilo que você tolera em silêncio dentro de casa, tudo que você esconde debaixo da cama emocional, tudo que você pretende não ver, quando fecha os olhos e finge trabalho importante na mente, acumula-se como dívida cósmica que será cobrada com juros compostos em formas que você nunca esperaria. Porém, antes de parecer que a aurora chega trazendo apenas peso e culpa,
Ouça isso com o coração inteiro. A própria dívida, quando reconhecida, vira passaporte para a quitação acelerada. Ou seja, no instante em que você admite, em voz clara ou sequer sussurrada, que há cômodos sujos em sua estrutura interna, a guardiã começa a disponibilizar ferramentas, abrir janelas, trazer luz crua e sem filtro para que você finalmente veja o que precisava ver há meses, talvez anos. E essa luz, embora possa queimar os olhos por um tempo, é exatamente o alívio que o corpo cansado aguardava sem saber. Considere então esse momento como um investimento. Você abre mão de certas ilusões reconfortantes para ganhar clareza real. E essa troca, ainda que pareça má negociação no curto prazo, revela-se ouro puro quando o calendário avança e você constata que o sofrimento desapareceu. Não porque foi mascarado, mas porque sua raiz foi exposta e extraída. A aurora trabalha em velocidades que a mente linear não acompanha, pois ela não precisa esperar primavera para plantar. Ela planta no inverno, sabendo que a semente já contém toda a geometria do fruto futuro. Logo, não fique surpreso se mudanças surgirem de forma abrupta. Se pessoas de repente se afastarem, se propostas que você esperava desaparecerem do radar, se projetos que você construiu ao longo de meses entrarem em recesso temporário. Tudo isso é limpeza. É remoção de pisos podres que sustentavam estrutura decrépita. Tudo isso é cirurgia divina cujo sangramento é inevitável, mas cuja cicatriz posterior testifica vida renovada. Há alguém muito perto de você, tão perto que compartilha sua mesa, talvez sua cama ou seu espaço cotidiano, que carrega uma intenção nebulosa, uma mistura de afeto genuíno com sentimento subterrâneo de posse ou competição. Essa pessoa não é sua inimiga declarada, não conspira com dramaticidade vilã, mas funciona como um freio que sussurra razões por quais você não deveria tentar voos altos. E ela faz isso muitas vezes de forma que parece cuidado, como quem avisa de um precipício, quando na verdade está guiando seus pés para que não se afastem demais do chão que ela consegue pisotear com segurança. A Aurora vê essa dinâmica e, sem piedade sentimental, começa a amplificar os sons dessa relação para que seus ouvidos finalmente ouçam o que o coração já sussurrava. Que há um choro que você abafou em abraço, uma verdade que você transformou em carícia trocista, uma reclamação que você esfumou em silêncio porque era mais fácil que a briga. E conforme esses sons emergem, você terá a oportunidade de escolher. Continuar convertendo sua voz em pó inofensivo ou erguer-se e falar com uma clareza que talvez fira, mas que restaura o sagrado de sua própria existência. Sabe, a relação que não suporta sua verdade completa não merece nenhuma fração de sua mentira elegante. E sim, isso magoará, sim. Alguém precisará de tempo para compreender essa nova geometria. Sim, pode haver um luto breve ou longo. Mas a alternativa é passar a vida inteira fazendo minuetos com quem nunca quis dançar ao ritmo do seu próprio coração. Também há uma série de objetos espalhados pela sua casa, pela sua mala emocional, talvez presos em fotos, presentes, documentos, que carregam frequência de rejeição, abandono ou simplesmente a energia empalidecida de um tempo que já não te serve. Pode ser uma lembrança de alguém que desapareceu, pode ser um brinde de uma época que você não quer revisitar. Pode ser um presente dado com intenção duvidosa que você guardou por educação ou sentimento de culpa. A Aurora não pede que você destrua nada dramaticamente, que faça fogueira nem ritual exagerado. Ela apenas sugere, com seriedade maternal, que você tome cada um desses itens nas mãos, sinta seu peso e pergunta a si mesmo: esse objeto me traz alegria, me fortalece, me lembra de quem fui quando estava inteiro? Se a resposta vier em tons de cinza, sem verdade clara, então é hora de deixar partir. Doar, vender, jogar fora, queimar. A forma pouco importa. O essencial é liberar espaço,
tanto no armário quanto na memória, para que novo possa efetivamente chegar. Pois aqui está um dos segredos mais bem guardados. O universo oferece constantemente, mas oferece para mãos abertas, para prateleiras vazias, para corações que fizeram espaço. E você tem estado cheio de gavetas trancadas e armários presos, e é por isso que as oportunidades passam por sua porta sem tocar a campainha. Portanto, essa noite ou amanhã, faça uma pequena revolução. Escolha um cômodo, comece a revistar com intenção de liberar e permita-se sentir a leveza que vem quando soltamos as coisas que pensávamos que nos definiam. E agora chegou a hora em que eu convido você a fazer algo diferente, algo que não é comum em transmissões espirituais que você talvez tenha visto por aí. Em vez de apenas absorver essas palavras como espectador passivo, gostaria que você considerasse se há espaço em sua vida para estar junto a outras pessoas que estão no mesmo caminho de despertar e ressignificação. Se essas linhas fizeram eco em seu peito, se você reconheceu sua própria história sendo refletida aqui, se sentiu aquela coceira na garganta que antecede um grito suprimido há muito tempo, então pertence a você a responsabilidade de dar próximo passo. Inscrever-se nesse canal não como quem coleciona mais um nome em lista infinita, mas como quem decide ser testemunha ativa de transformações que estão começando agora. Seus colegas de jornada, as outras almas que recebem essas transmissões, precisam saber que você está aqui, que você não está sozinho na madrugada quando a dúvida bate à porta, que existe um coração que bate junto com o seu em frequência de esperança renovada. Portanto, dê esse salto. Inscreva-se, ative o sino de notificações para que nenhuma transmissão Future seja perdida. E após fazer isso, visite a seção de comentários e deixe sua marca, sua história, sua pergunta, seu relato de transformação. Porque sabe de uma coisa, leitor? Quando você compartilha sua verdade ali, expõe seu rosto e seu nome, você não apenas fortalece a comunidade, mas também reafirma para o próprio universo que você merece ser visto, ouvido, honrado. E essa reafirmação é mais poderosa do que 1000 afirmações murmuradas sozinho no escuro. Continuando essa jornada que agora é compartilhada, convém que você compreenda um mecanismo profundo que opera nos bastidores da realidade visível. Há sempre uma conversa acontecendo nas camadas que não conseguimos tocar com as mãos. Uma negociação silenciosa entre aquilo que você deseja consciente e aquilo que você acredita merecer no fundo do poço mais escuro de sua mente. Quando há desconexão entre esses dois níveis, quando a boca pede enquanto o coração duvida, quando os lábios pronunciam intenção, mas a respiração vaza desespero, Aurora percebe essa rachadura e trabalha para selá-la, ainda que o processo pareça de fora como pura destruição. É como se você pedisse ao vidraceiro para consertar uma janela quebrada, mas ele, ao invés de apenas trocar o vidro, descobrisse que a moldura está podre. Então, remove toda a janela, retira a madeira desfeita em cupim, expõe a parede à chuva por alguns dias para que ela seque completamente. E só então reconstrói tudo com material novo. Durante o processo, você fica exposto, vulnerável, talvez irritado, mas ao final terá janela que dura gerações em vez de conserto que cai aos pedaços em semanas. Portanto, quando a Aurora parece estar destruindo situações, relacionamentos ou circunstâncias que você temia perder, entenda que ela não está tirando, mas preparando o terreno para plantio que você jamais conseguiria fazer sobre solo contaminado. E essa é a razão pela qual você sente certa euforia confusa nos momentos que precedem grandes mudanças. Seu espírito reconhece a obra preparatória, mesmo quando sua mente racional ainda protesta. Há também palavras que você ouviu,
Frases que foram ditas com intenção de amor, mas que se tornaram correntes ao redor de seus tornozelos. Afirmações que alguém que você respeitava sussurrou quando você era jovem ou frágil e que você carrega até hoje como verdade imutável. Pode ser algo como: você não é criativo bastante, você precisa de alguém mais forte para segurar sua mão. Você não merece coisas boas porque cometeu tal erro. Você é diferente e isso é ruim. Você deveria ter nascido de forma diferente. Essas mensagens, ainda que tenham sido depositadas por mãos que acreditavam estar amando, funcionam como hipnose contínua, como disco riscado que toca o mesmo verso doloroso toda vez que sua atenção distrai. A aurora vem justamente para quebrar o vinil, para risco o disco de forma tão óbvia que você não consegue mais fingir que a música está intacta. E quando essa ilusão cai, quando você finalmente admite que ouviu a mesma mentira repetida tantas vezes que começou a acreditá-la, abre-se portal para a reescrita. Você pode agora escolher que mensagens acolhe, quais vozes do passado continuam ecoando em suas câmaras internas, qual narrativa sobre si mesmo merece espaço no seu próprio filme. Observe bem, há uma oportunidade chegando nos próximos ciclos, pode vir disfarçada de proposta, convite, encontro ou até intuição súbita para fazer algo que nunca fez. Essa oportunidade será tentadora, carregará brilho de ouro, parecerá exatamente o que você pediu. E pode muito bem ser uma armadilha com cenoura dourada, dependendo de como você responda. A guardiã Aurora pede que você não moerda precipitadamente, que você coloque o ouvido contra o chão e escuta o que a terra diz sobre o que está sendo oferecido. Pois há ofertas que chegam justamente para desviá-lo da encruzilhada real, para mantê-lo ocupado enquanto a verdadeira transformação passa batido sem que você note. É como quem oferece bombom para distrair criança enquanto o cirurgião opera em sala ao lado. A criança fica feliz com doce. O cirurgião segue com sua obra e quando a anestesia passa, a criança acorda curada, mas não sabe exatamente o que aconteceu. Então, cuidado. Escuta bem. Antes de abrir essa porta, consulte o espelho mais honesto que você conhece, aquele que não mente nunca, aquele que é você mesmo em silêncio total. Pergunta a ti mesmo: essa oportunidade me tira ou me coloca mais perto de quem realmente quero ser? Ela alarga meu horizonte ou me prende em galho mais baixo? Ela exige que eu negocie partes sagradas de mim ou ela celebra minha integridade? Se as respostas forem nebulosas, aguarda. A vida oferece infinitos navios. Não é tragédia perder um quando você não tem certeza do destino. Enquanto isso, há pessoas que você pensava ter perdido. Almas que desapareceram de sua vida em circunstâncias que você ainda não compreendeu totalmente, que estão sendo reposicionadas neste momento. Não digo que voltarão da mesma forma, pois nada retorna idêntico, mas há conexões que são eternas em padrão energético que simplesmente dormem por um tempo para acordarem com maturidade nova. A aurora move essas peças no tabuleiro cósmico, não por acaso, mas porque há lições que somente esses encontros particulares podem entregar. Pode ser que você receba um sinal, uma ligação inesperada, uma mensagem que chega quando você menos esperava. Pode ser que o nome dessa pessoa surja em pensamento de forma tão vívida que você jure que ela está pensando em você também. Talvez esteja, talvez não. O importante é que você reconheça esse chamado como convite para reparar ou ressignificar, para deixar partir definitivamente ou para abrir porta em frequência diferente. E se essa pessoa vinha com intenção de retardar seu progresso, você notará facilmente, pois a guardiã deixará pistas claras dessa intenção, sinais que anteriormente você teria ignorado por medo ou desejo de que as coisas não fossem tão simples. Agora, porém, você tem ferramentas de discernimento mais afiadas.
e consegue ver através do encanto que costumava funcionar. Isso não é crueldade de sua parte. É simplesmente sagacidade ganha à custa de experiências. É sabedoria emergindo da cicatriz. Há também um repouso que está sendo ofertado a você. Algo que sua mente combate porque associa inatividade com fracasso, porque cresceu ouvindo que produção contínua é igual a valor, que parar é pecado. Mas a Aurora sussurra uma verdade antiga. Há tempos de colheita e tempos de pousio. Há momentos de construção e momentos de consolidação. Há horas para caminhar e horas para enraizar. E você está nesta fase, sendo convidado a um repouso que não é preguiça, mas restauração. Talvez seu corpo peça mais sono do que o habitual. Talvez sua mente demande dias onde você não resolve nada. Apenas observa as nuvens mudarem de forma. Dê a si mesmo essa graça, pois há trabalho profundo acontecendo nos fundos do palco enquanto você descansa. Há regeneração celular, há restauração de sinapses, há alinhamento de intenções que só pode ocorrer quando você finalmente desliga a máquina de fazer. E quando você acordar desse repouso, acordará diferente, mais inteiro, mais disponível para aquilo que realmente importa. Permita-se essa pausa, pois ela não é fraqueza. É ato de resistência contra um mundo que insiste que você esteja sempre aceso, sempre disponível, sempre performando. A guardiã Aurora protege especialmente aqueles que sabem quando parar, pois esses são os que finalmente conseguem caminhar em direção verdadeira sem tropeçar em próprias correntes. Agora chegamos ao ponto onde a maioria das pessoas vacila, onde a resistência se manifesta não como desejo consciente de fuga, mas como cansaço súbito, como dúvida sussurrada no ouvido, como a voz interior que pergunta se tudo isso não passa de ilusão bonita, de história que soa bem, mas que não altera nada no mundo concreto, onde contas precisam ser pagas e relacionamentos reais precisam suportar peso da existência prosaica. E é exatamente nesse ponto que a Aurora intensifica sua presença, pois ela sabe que você está próximo de compreender o verdadeiro mecanismo. Não há separação entre o mundo que você chama de espiritual e o mundo que você chama de material, entre o invisível e o tangível. Tudo é energia em diferentes frequências de vibração. E quando você muda sua frequência interna, o mundo externo reorganiza para refletir essa mudança com precisão assustadora. Portanto, aquelas contas que parecem impossíveis começam a resolver quando você para de irradiar desespero e começa a emitir confiança quiet. Aquele relacionamento que parecia quebrado, ou se reconstrói em base nova, ou se dissolve graciosamente para dar lugar à conexão que respeita quem você realmente é. Não é magia de varinha de condão, é lei simples de causa e efeito, operando em velocidades que a mente linear não segue bem, mas que o coração sente imediatamente. Portanto, quando você sente vontade de abandonar essas leituras, de voltar aos hábitos confortáveis que pelo menos são familiares, respire fundo e reconheça isso como teste. Sim, teste. Aurora sempre testa, sempre oferece porta lateral para retorno à caverna, porque ela respeita a sua liberdade. Mas toda vez que você escolhe continuar, toda vez que você diz sim ao desconforto do crescimento, você recebe em troca um incremento de poder que antes não tinha acesso. Há também questões de dinheiro, de recursos, que precisam ser mencionadas com clareza, porque é a área onde muitas pessoas tropeçam, onde a espiritualidade é frequentemente usada como adorno que não toca a realidade das contas vencidas e dos sonhos adiados por falta de cifra. A Aurora vem para desmantelar ilusões nessa área também. A primeira ilusão é que dinheiro é coisa suja, que ser espiritual significa renunciar à abundância, que merecimento se prova através de pobreza virtuosa. Isso é mentira velha, repetida por aqueles que queriam manter outros em escassez enquanto se enriqueciam em silêncio.
A verdade é que dinheiro é energia congelada, é intenção cristalizada em forma de troca, e você merece tanta abundância quanto qualquer pessoa que caminhe sobre esse planeta. O segundo engano é que dinheiro vem apenas através de trabalho duro contínuo, de sacrifício do corpo e da alma, de negociação onde você se oferece aos pedaços. Há múltiplos fluxos de abundância, múltiplas formas de receber, múltiplas equações que levam ao algarismo final. Mas você só acessa essas equações alternativas quando para de crer que sofrimento é pré-requisito de recompensa. Então, Aurora, com paciência de mineradora, vai escavando essas crenças, vai mostrando as rachaduras na lógica que você aceitou como verdade absoluta. E conforme essas estruturas mentais desabam, espaço surge para novas possibilidades, para fluxos de renda que você nem imaginava, para recursos que chegam de formas que sua mente racional teria descartado como impossível. E há também o aspecto do perdão, tema que a Aurora aborda com especial delicadeza, porque é onde reside maior densidade de bloqueio em corações humanos. Você carrega mágoa de alguém? Carrega ressentimento de si mesmo? Carrega raiva do universo por tê-lo feito de forma diferente, em circunstâncias diferentes, em tempo diferente? Pois toda essa mágoa é corrente que você carrega. E essa corrente impede movimento fluido, impede dança, impede que você corra quando chegar hora de correr. Não se trata de perdão açucarado, de dizer que tudo está bem quando não está, de fingir que feridas não doem quando gritam. Trata-se de perdão como libertação, como decisão consciente de que você não vai mais disponibilizar sua energia presente para alimentar ressentimento sobre o que já passou. É como desligar a mangueira que roga água em navio já afundado. Não muda o navio, mas pelo menos você para de desperdiçar água. A Aurora convida você a fazer isso agora, neste momento, ainda que seja difícil, ainda que pareça injusto perdoar quem não pediu desculpas. Porque o perdão não é para quem te magoou, é para você mesmo. É você dando a si mesmo licença para viver sem estar preso ao que não consegue mais alterar. E quando você perdoa, quando você solta as mãos que estavam apertadas ao redor do pescoço de quem a magoou, surge espaço vasto, espaço onde a alegria pode finalmente entrar e fazer morada. Há também um chamado silencioso que opera desde sempre, uma voz que é sua própria voz, mas que você aprendeu a ignorar porque outras vozes eram mais altas, mais insistentes, mais socialmente aprovadas. Essa voz conhece seu propósito verdadeiro, conhece as sementes que você trouxe para plantar nessa terra, conhece a contribuição singular que somente você consegue oferecer ao mundo. A Aurora a amplifica agora, torna-a impossível de ignorar, porque você chegou a um ponto onde já não pode fingir que não ouve. Talvez essa voz peça que você mude de trabalho, que você escreva aquilo que sempre ficou guardado, que você saia de relacionamento que morreu há tempos, que você mude de cidade, que você comece estudo que sempre temeu. Talvez peça algo menor, mais cotidiano, como que você fale sua verdade em próxima conversa, que você recuse aquela tarefa que não é sua, que você dance sozinho no quarto quando der vontade. Seja qual for o chamado, a Aurora te assegura. Ele chegou porque você tem capacidade de respondê-lo. Ninguém recebe convite para a dança a qual seus pés não conseguem acompanhar. Ninguém recebe chamado para a função que exceda sua estatura. Portanto, se a voz está pedindo, é porque em algum nível você já sabe que consegue, mesmo que racionalmente esteja apavorado. E quando a resistência vem mais forte ainda, quando a dúvida se materializa em forma de pessoa ao seu redor, de comentário desestimulante, de circunstância que parece emperrar tudo, lembre-se disso. A Aurora não remove obstáculos do seu caminho para que você caminhe sobre trilha macia. Ela os deixa ali, mas muda sua relação com eles. De repente, o obstáculo que era parede impenetrável vira montanha a escalar. Vira desafio que oferece adrenalina em vez de desespero.
Você aprende a caminhar sobre pedregulho, aprende a responder com leveza quando o mundo oferece peso, aprende a manter sorriso quando tempestade bate na porta. E nesse aprendizado, você descobre que é bem mais resistente, bem mais criativo, bem mais corajoso do que imaginava quando tudo era confortável. Portanto, agradeça aos obstáculos também, pois eles são professores disfarçados, esculpindo em você a forma do herói que você prometeu ser antes de encarnar nessa terra. E assim chegamos ao limiar, ao ponto exato onde a preparação encontra a ação e a teoria se curva para dar passagem à experiência vivida. Você atravessou camadas de negação, limpou poeira de memórias antigas, encarou espectros de relacionamentos passados e questionou as fundações de suas próprias crenças. Agora, não há mais para onde escavar. Há apenas o chão firme que você mesmo preparou, pronto para receber a semente da sua nova existência. Aurora sorri, não com alívio, mas com a serenidade de quem vê um plano se concretizar na perfeição. Ela pede que você entenda isto com toda a clareza de sua alma. A maior parte do trabalho já foi feita. A cirurgia terminou. O que resta agora não é esforço, mas consentimento. É o seu sim final, dito não com a boca, mas com cada célula do seu corpo, com cada fibra do seu ser que anseia por respirar o ar de um novo amanhecer. A guardiã não pode dar esse passo por você, pois ele é o seu direito mais sagrado, o ato de soberania que define toda a sua jornada. Esta noite, antes de adormecer, ou no primeiro momento de quietude que encontrar, Aurora pede que você execute um único e simples ato. Não é um ritual complexo, não exige velas nem incensos, apenas a sua presença total. Vá até um espelho, qualquer espelho. Olhe fundo nos seus próprios olhos, para além da superfície cansada, para além das marcas do tempo, até que você veja o brilho da centelha que nunca se apaga. E então, em voz alta ou apenas na ressonância do seu coração, declare: eu me aceito, eu me liberto, eu me permito ser quem eu vim para ser. A partir deste momento, eu escolho a alegria, a paz e a abundância que são minhas por direito divino. Eu encerro todos os contratos antigos baseados em medo, culpa e escassez. Eu sou livre. Sinta o peso dessas palavras. Sinta a vibração delas reorganizando o campo de energia ao seu redor. Este não é um mero exercício de afirmação positiva. É um decreto, uma declaração de independência espiritual que ecoa por todas as dimensões, selando as rachaduras que antes permitiam o vazamento da sua força vital. Ao fazer isso, você realinha sua assinatura energética com o seu propósito mais elevado, e o universo, que sempre responde à clareza, começará a mover pessoas, recursos e oportunidades que vibram nessa nova frequência. A partir de amanhã, sua tarefa não será mais lutar contra o velho, mas sim nutrir o novo. Quando a dúvida bater à porta, você a reconhecerá como um eco do passado e, em vez de convidá-la para entrar, simplesmente sorrirá e a deixará ir. Quando uma situação tentar puxá-lo de volta para o drama antigo, você terá a sabedoria de não engajar, de recuar para o seu centro de paz. Quando alguém tentar diminuí-lo com palavras ou atitudes, você não sentirá mais a necessidade de se defender, pois saberá que a sua verdade não precisa de validação externa. Viver a partir deste novo lugar é uma prática diária, uma escolha consciente de a cada momento se alinhar com a sua nova declaração de ser. Haverá dias em que será mais fácil e dias em que a velha programação tentará reassumir o controle. Nesses dias, Aurora pede que você seja gentil consigo mesmo. Apenas respire, volte ao espelho e lembre-se do decreto que você firmou. A força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar com mais consciência do que antes. Saiba que você não está mais sozinho nesta jornada.
Ao se inscrever neste canal e ao participar da comunidade nos comentários, você teceu um fio de luz que o conecta a milhares de outras almas que estão passando por processos semelhantes. Essa rede de apoio é real. É um campo de força que sustenta cada um dos seus membros. Quando você compartilha a sua vitória, você inspira. Quando você compartilha a sua vulnerabilidade, você permite que outros o ajudem. Aurora celebra essa união, pois a nova era que se anuncia é baseada na colaboração, na transparência e no poder do coletivo. Portanto, não se isole. Honre o seu compromisso não apenas consigo mesmo, mas com a teia de luz da qual você agora faz parte integrante. E como último ato de confirmação, como o selo final em sua transformação, Aurora pede que você se torne um farol. Se estas palavras ressoaram em seu coração, se esta jornada de 5 blocos trouxe clareza e força, não guarde essa luz apenas para si. Pense em uma pessoa, apenas uma, que você sabe que está precisando ouvir esta mensagem. Alguém que está perdido na escuridão, lutando com as mesmas dúvidas e medos que você um dia sentiu. Compartilhe esta transmissão com essa pessoa. Ao fazer isso, você não está apenas ajudando alguém. Você está ancorando sua própria transformação no ato de servir, a forma mais poderosa de solidificar a mudança. E então, com o coração em paz e a alma alinhada, encerre este ciclo. Inscreva-se, se ainda não o fez, para continuar recebendo os guias futuros. E descanse. O trabalho mais pesado terminou. Aurora se afasta suavemente, deixando para trás um rastro de luz dourada e a promessa sussurrada de que ela sempre estará vigiando, protegendo o novo jardim que você, finalmente, teve a coragem de plantar. Vá em paz. Sua nova vida começa agora. E assim chegamos ao limiar, ao ponto exato onde a preparação encontra a ação e a teoria se curva para dar passagem à experiência vivida. Você atravessou camadas de negação, limpou poeira de memórias antigas, encarou espectros de relacionamentos passados e questionou as fundações de suas próprias crenças. Agora, não há mais para onde escavar. Há apenas o chão firme que você mesmo preparou, pronto para receber a semente da sua nova existência. Aurora sorri, não com alívio, mas com a serenidade de quem vê um plano se concretizar na perfeição. Ela pede que você entenda isto com toda a clareza de sua alma. A maior parte do trabalho já foi feita. A cirurgia terminou. O que resta agora não é esforço, mas consentimento. É o seu sim final, dito não com a boca, mas com cada célula do seu corpo, com cada fibra do seu ser que anseia por respirar o ar de um novo amanhecer. A guardiã não pode dar esse passo por você, pois ele é o seu direito mais sagrado, o ato de soberania que define toda a sua jornada. Esta noite, antes de adormecer, ou no primeiro momento de quietude que encontrar, Aurora pede que você execute um único e simples ato. Não é um ritual complexo, não exige velas nem incensos, apenas a sua presença total. Vá até um espelho, qualquer espelho. Olhe fundo nos seus próprios olhos, para além da superfície cansada, para além das marcas do tempo, até que você veja o brilho da centelha que nunca se apaga. E então, em voz alta ou apenas na ressonância do seu coração, declare: eu me aceito, eu me liberto, eu me permito ser quem eu vim para ser. A partir deste momento, eu escolho a alegria, a paz e a abundância que são minhas por direito divino. Eu encerro todos os contratos antigos baseados em medo, culpa e escassez. Eu sou livre. Sinta o peso dessas palavras. Sinta a vibração delas reorganizando o campo de energia ao seu redor. Este não é um mero exercício de afirmação positiva. É um decreto, uma declaração de independência espiritual que ecoa por todas as dimensões, selando as rachaduras que antes permitiam o vazamento da sua força vital. Ao fazer isso, você realinha sua assinatura energética com o seu propósito mais elevado.
E o universo, que sempre responde à clareza, começará a mover pessoas, recursos e oportunidades que vibram nessa nova frequência. A partir de amanhã, sua tarefa não será mais lutar contra o velho, mas sim nutrir o novo. Quando a dúvida bater à porta, você a reconhecerá como um eco do passado e, em vez de convidá-la para entrar, simplesmente sorrirá e a deixará ir. Quando uma situação tentar puxá-lo de volta para o drama antigo, você terá a sabedoria de não engajar, de recuar para o seu centro de paz. Quando alguém tentar diminuí-lo com palavras ou atitudes, você não sentirá mais a necessidade de se defender, pois saberá que a sua verdade não precisa de validação externa. Viver a partir deste novo lugar é uma prática diária, uma escolha consciente de a cada momento se alinhar com a sua nova declaração de ser. Haverá dias em que será mais fácil e dias em que a velha programação tentará reassumir o controle. Nesses dias, a Aurora pede que você seja gentil consigo mesmo. Apenas respire, volte ao espelho e lembre-se do decreto que você firmou. A força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar com mais consciência do que antes. Saiba que você não está mais sozinho nesta jornada. Ao se inscrever neste canal e ao participar da comunidade nos comentários, você teceu um fio de luz que o conecta a milhares de outras almas que estão passando por processos semelhantes. Essa rede de apoio é real, é um campo de força que sustenta cada um dos seus membros. Quando você compartilha sua vitória, você inspira. Quando você compartilha sua vulnerabilidade, você permite que outros o ajudem. A Aurora celebra essa união, pois a nova era que se anuncia é baseada na colaboração, na transparência e no poder do coletivo. Portanto, não se isole. Honre o seu compromisso não apenas consigo mesmo, mas com a teia de luz da qual você agora faz parte integrante. E como último ato de confirmação, como selo final em sua transformação, a Aurora pede que você se torne um farol. Se estas palavras ressoaram em seu coração, se esta jornada de 5 blocos trouxe clareza e força, não guarde essa luz apenas para si. Pense em uma pessoa, apenas uma, que você sabe que está precisando ouvir esta mensagem. Alguém que está perdido na escuridão, lutando com as mesmas dúvidas e medos que você um dia sentiu. Compartilhe esta transmissão com essa pessoa. Ao fazer isso, você não está apenas ajudando alguém, você está ancorando sua própria transformação no ato de servir, a forma mais poderosa de solidificar a mudança. E então, com o coração em paz e a alma alinhada, encerre este ciclo. Inscreva-se, se ainda não o fez, para continuar recebendo os guias futuros. E descanse. O trabalho mais pesado terminou. A Aurora se afasta suavemente, deixando para trás um rastro de luz dourada e a promessa sussurrada de que ela sempre estará vigiando, protegendo o novo jardim que você finalmente teve a coragem de plantar. Vá em paz. Sua nova vida começa agora.